Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano e esse é o podcast Subversivas. Ser produtiva pode se tornar uma tarefa desafiadora quando você tem hábitos que mais te atrapalham do que te ajudam. E saber quais são eles pode ser o primeiro passo para que você melhore a sua rotina. No episódio de hoje, eu, Camila Napolitano, irei falar sobre 5 hábitos que podem estar atrapalhando o seu dia a ser mais produtivo, pode estar te atrapalhando a realizar as tarefas que você colocou na agenda e aí, consequentemente, pode estar aumentando também a sua frustração. E chega no final da semana e você não conseguiu fazer o que você queria. Então, a consciência é o primeiro passo para a mudança. Bora lá? Mas antes, um recado. Se você gosta do nosso podcast, se você quer apoiar nosso trabalho, se você também acredita que a informação pode libertar outras mulheres, levar independência para mais mulheres, participa do nosso Apoia-se e por apenas R$ 10 você vai estar ajudando a gente a continuar o nosso trabalho, a chegarem mais mulheres e, além disso, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, acesso à nossa comunidade e muito mais. Então, esperamos você por lá. É muito comum hoje em dia que nós mulheres queremos ser mais produtivas. Isso porque a gente tem vários sonhos, vários projetos para realizar, e aí a gente entende que, putz, se eu for mais produtiva, eu vou conseguir realizar mais. Mas aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado para que a gente não fique achando que ser produtiva é fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque não é. É muito essencial que, para ser produtiva, a gente olhe para os nossos hábitos, porque no fim são os hábitos que nos constroem, né? Todo dia a gente tem milhares de hábitos e eles são importantes para que a gente não gaste tanta, a gente não fique sobrecarregada mentalmente. Então imagina, eu gosto de falar sempre, né, desse exemplo. Imagina que toda vez que você fosse dirigir, você tivesse que aprender a dirigir, né? Fazer todos os passos para dirigir, prestar atenção como se fosse a primeira vez. Não precisa, né? Quem dirige já tem o hábito de dirigir. É uma coisa que fica mais automática e você não precisa gastar tanta energia mental para pensar em cada passo. Então, o hábito ele serve muito para que a gente acostume com essas coisas e para que a gente gaste energia com coisas que são mais importantes. Porém, infelizmente, não existem só hábitos construtivos, né? Existem muitos hábitos que atrapalham a busca dos nossos sonhos, atrapalham para que a gente seja, assim, uma pessoa mais produtiva. Então, hoje eu vou falar 5 hábitos aqui que pode estar te atrapalhando. E aí eu tentei fugir um pouco já do clichê e um pouco já do que eu falei aqui algumas vezes, tá? Para a gente pensar mesmo no dia a dia, o que será que está te atrapalhando? E aqui, o que eu acho mais interessante é você prestar atenção mesmo no seu dia a dia. O que você tem feito sempre que tem te atrapalhado? O que você tem feito sempre que tem te levado a um lugar onde você quer ir, né? Para você fazer mais vezes, talvez. Mas aqui irei falar de hábitos que atrapalham. Então, vamos lá. Primeiro hábito, que talvez às vezes não passe como um hábito, mas eu quis trazer aqui porque acontece muito comigo. É a famosa frase eu mereço. Sabe quando você quer se dar uma recompensa? E aí você fala, eu mereço um docinho, eu mereço comprar umas blusinhas, eu mereço, enfim, qualquer eu mereço aí que você normalmente faz. Eu acho que aqui, claro, né, é bom se dar presentes, é bom comer um doce de vez em quando, não estou falando sobre isso. Mas a gente precisa prestar atenção quando esse eu mereço vira uma coisa negativa no sentido de que atrapalha a gente a realizar as nossas metas. Então, será que esse eu mereço está te atrapalhando, está fazendo com que você gaste muito mais do que você precisa, muito mais do que você tem? Será que esse eu mereço está atrapalhando a sua reeducação alimentar? Será que esse eu mereço está fazendo com que você tenha uma fatura de cartão de crédito muito maior do que você consegue pagar?
Tá vendo como isso pode ser perigoso também? Para mim, esse eu mereço já passou várias vezes da conta e eu preciso ficar sempre muito prestando atenção, assim, né? É, com essas pequenas recompensas. Então, eu acho que a recompensa é importante, a recompensa é até legal na construção de um hábito, mas a gente precisa prestar atenção para que essa recompensa nos ajude e não nos atrapalhe. Outro hábito que você pode estar tendo aí, mas talvez você não tenha reparado, é o foco nos resultados imediatos. Talvez você até tenha ali uma meta que seja maior, mas chega o dia a dia e aí você quer, aparece uma coisa de última hora e você quer aquilo e esquece a sua meta maior. Então você sempre fica com um foco muito grande nos resultados imediatos e esquece o que você quer a longo prazo. Isso pode atrapalhar na sua produtividade porque você acaba focando muito no curto prazo e esquece objetivos que são realmente significativos para você. Então, a gente precisa ter um pouco mais de paciência para que a gente tenha essa visualização de longo prazo também, médio e longo prazo, né? Não ficar focando só nos resultados imediatos. E isso acontece muito quando alguém começa exercício físico, né? Quando começa exercício físico, busca um resultado imediato, esse resultado não vem, desiste do exercício. Então, aqui é sempre, como eu falei, né? Ter muita consciência, prestar atenção. Então, presta atenção se você não está buscando esses resultados imediatos, e aí, quando esse resultado não vem, você desiste. Ou o contrário, né? Você está focando nesses resultados, eles vêm, e aí você esquece do que você realmente quer fazer que seja um pouco maior e que demande um pouco mais de paciência da sua parte. Olha, esse é perigoso, viu? E eu tenho certeza que você, mulher empreendedora, mulher de maneira geral, mas as empreendedoras vão se identificar que é excesso de estudos. Claro que estudos é muito importante. Eu acho que a gente não deve parar de estudar, né? Parar, putz, nunca mais vou estudar nada nunca. Eu acho que o estudo é uma coisa que ninguém tira da gente, né? Mas o que pode acontecer é que você sempre acha que nunca é boa o suficiente. Então, antes de eu começar tal projeto, eu vou fazer esse curso, porque eu ainda não estou preparada. Aí termino o curso, mas eu preciso fazer um outro curso, aí sim eu vou começar. Isso acontece muito quando a gente tem tarefas que a gente fica insegura de fazer, e aí a gente vai buscar um curso, que é natural, mas essa insegurança às vezes continua. Porque além do estudo, é na ação também que você aprende, né? O estudo, o conhecimento, ele é importante, mas esse conhecimento vai sendo colocado em prática na ação. Então, acredito que aqui seja um ideal o equilíbrio. Então, perceba se você não está usando o estudo como um escudo até, para que você não vá para a ação, para que você não se coloque na arena. E por último, perfeccionismo. E eu sei que talvez perfeccionismo seja uma característica, mas eu acho que vocês vão entender quando eu falo sobre o quanto isso pode atrapalhar a produtividade. Muitas vezes é muito parecido com o que a gente pensa quando a gente está estudando. Então, eu preciso estudar para depois colocar meu projeto em ação. Muitas vezes o perfeccionismo ele aparece desse jeito. Então, eu preciso melhorar esse projeto para aí sim colocar ele em prática. Ou eu preciso ter as condições perfeitas antes de começar. Então, vê que são dois caminhos, né? Ou você fica gastando muito tempo numa coisa que já poderia ter sido entregue, porque não está bom o suficiente, porque você quer alcançar a maestria, segundo o que é maestria para você, ou você nem começa porque você precisa das condições ideais para começar. De novo, essa questão das condições ideais também é muito comum em empreendedoras, porque ninguém ensina a gente a empreender, a gente fica insegura. A gente tem uma ideia que às vezes a ideia é muito boa, mas a gente tem tantas seguranças que a gente quer que fique tudo perfeito para ninguém falar mal depois.
né? Para que dê realmente muito certo. Esse perfeccionismo, ele pode te paralisar. A gente se ilude achando que tem que estar tudo perfeito, mas na verdade, o ideal é que você comece com o que você tem, porque é no caminho que você vai aprender várias coisas que hoje você não tem conhecimento. Eu acho que, assim, pensando na minha trajetória no Desperta Mulher e na minha empresa, se eu fosse esperar tudo estar perfeitamente do jeito que eu queria para começar, até hoje eu estava trabalhando para outras pessoas. Porque, na verdade, eu coloquei ele em ação do jeito que eu achava que eu tinha naquele momento, do jeito que eu tinha de ferramentas naquele momento, e o caminho foi me trazendo coisas que eu nem imaginava que iria acontecer e que eu poderia fazer. Então, se eu tivesse lá atrás esperado estar tudo perfeito, eu não ia chegar onde eu estou hoje. Então, prestem atenção se o perfeccionismo está atrapalhando vocês. E aí, eu acho que é meio óbvio, né? Porque que isso atrapalha na produtividade, porque aí você deixa de fazer coisas que você quer, você deixa de realizar sonhos, justamente porque não está ideal ainda para você. Mas, na verdade, já passou da hora. Você pode começar, começa com o que você tem hoje, e com certeza o caminho vai te mostrar quais as melhores ferramentas, quais as melhores opções, as pessoas que podem te ajudar no caminho também, enfim. E agora sim, por último, desperdiçar o seu tempo com coisas que não agregam valor. E aí, esse agrega um valor vai depender de pessoa para pessoa. Talvez algo para mim que não agregue valor, agrega muito valor para você. Então, isso tem que ser visto de caso a caso. Você mesma tem que olhar a sua agenda, olhar o seu planner e ver o que que você está fazendo que mais está te atrasando e não está te levando a lugar nenhum. E importante, não é aqui para se cobrar de falar assim, ah, eu vou tirar todo o tempo que eu tenho no celular, vou tirar meus jogos, vou tirar meu Netflix e vou ficar 100% focada nos meus sonhos, no meu trabalho. Calma, né, gente? Nós não somos robôs. Então, aqui é para você fazer uma autocrítica, né, no seu dia a dia, o que você pode diminuir que está te atrapalhando, o que você pode tirar que está desperdiçando o seu tempo. Mas esses momentos de lazer e de autocuidado não é desperdício. Você precisa dele para ficar bem, para ter saúde mental, né? Então, não é sobre isso que eu estou falando. Então, por exemplo, vamos supor que você analisou a sua semana, pegou a seu planner, viu tudo que você fez e percebeu que você faz muitas reuniões e que no fim essas reuniões poderiam ter sido um e-mail, sabe aquela história? E então você pode não tirar elas completamente, se for te atrapalhar, mas você pode diminuir, você pode colocar um horário, porque às vezes parece bobagem, mas quando você coloca assim, ah, eu tenho meia hora para esse tempo, a pessoa, né, que está participando da reunião com você já sabe. Então ela tende a ser mais direta, né, ir direto ao ponto. Se você não coloca tempo para sua reunião, a probabilidade de ela virar horas é muito maior. Então, faça esses combinados com a outra pessoa para que não desperdice tanto o seu tempo, para que seja mais direto, para que você consiga fazer coisas que realmente importam e que vão te ajudar a realizar os seus sonhos e ter uma rotina que seja mais leve. Dentro disso, né, desperdiçar o tempo, tem uma coisa que eu faço muito e para mim é bem desafiador não fazer, é deixar de responder as pessoas na hora. Às vezes a gente faz isso por hábito, que é um hábito meu, né? Eu respondo as pessoas muito rápido. Mas será que precisaria? Né? Será que você não está desperdiçando o seu tempo que você poderia usar para outra coisa? Que aí depois você responde? Então, isso é algo que eu quero mudar por aqui, que é bem desafiador ainda, mas que eu tenho certeza que se eu melhorasse, eu ia ficar muito mais focada e muito mais produtiva no meu dia a dia. Além disso, outro ponto que também tem a ver um pouquinho com isso, eu falei de responder as pessoas porque acontece comigo, né? Mas, por exemplo, alguém que deixa o e-mail sempre aberto e aí chega o e-mail, a pessoa já olha. E isso também pode estar desperdiçando seu tempo.
Eu, como assistente virtual, eu tenho vários clientes. E cada cliente tem um e-mail, cada cliente tem um WhatsApp. E aí eu tenho que ficar me policiando, no caso, né, para os meus clientes, acho que isso acaba sendo mais fácil, de não ir ficar vendo toda hora. Porque, sim, pode ter mensagem toda hora e tal. Então, o que eu fiz? Já fiz um combinado com os meus clientes, que eu tenho, em média, até 1 hora para responder. Então, eu já tenho aquele tempo ali para não ter que ficar toda hora enlouquecida querendo responder. Então, se você faz isso, né, de você responder na hora, de você responder e-mail toda hora, preste atenção se isso não está te atrapalhando, se não está cortando a sua produtividade. Quando a gente está numa tarefa e a gente está focado naquela tarefa e sai para fazer outra coisa, depois para voltar, é como se você voltasse tudo de novo, entendesse, nossa, o que que eu estava fazendo mesmo? E aí é mais tempo e mais energia mental naquela tarefa, mais tempo que ela demora para ser concluída. Então, o ideal é que você realmente fique focada naquela tarefa, se você estiver fazendo uma tarefa, principalmente uma tarefa mais longa, que demande mais de você. Aí depois você responde e-mail, responde as pessoas, enfim. Mas o que eu indico é, analise sua agenda depois de uma semana. Então, faz um exercício de anotar tudo o que rolou na sua semana, e aí você analisa no final da semana. Porque aí sim você vai conseguir perceber algumas coisas que talvez hoje, só escutando esse podcast, você não lembre. Então, você vai conseguir perceber algumas coisas que te atrapalham, se você é muito perfeccionista, se você tem atividades que desperdiçam o seu tempo, que realmente não tem nada a ver com você, que podem ser eliminadas, podem ser delegadas, inclusive. Então, como eu falei no começo, tomar consciência é o primeiro passo. Então, esse exercício de você fazer um raio-x essa semana, com certeza pode te ajudar a tomar essa consciência. Por fim, além de tomar essa consciência, é estar atenta, perceber as coisas no seu dia a dia, estar presente. O estar presente ajuda para que você perceba o que te atrapalha. Aqui eu estou fazendo aqui, né, uma receitinha de bolo, digamos assim, né, os 5 passos. Mas para cada pessoa é de um jeito, né? Tem várias pessoas que sim vão se identificar com as coisas que eu trouxe aqui, mas nem todo mundo. E aí você vai no seu dia a dia, esteja atenta, presente, para você perceber o que te atrapalha e o que te ajuda também a ser uma pessoa mais produtiva. Além disso, não esqueçam do autocuidado. O autocuidado ele é muito importante para a sua saúde mental, para que você fique bem, para a sua produtividade, para você ter um dia mais leve. Então, deixe lá um tempinho do autocuidado para vocês, porque ele é essencial para que você fique bem, fique viva e fique saudável também. E para finalizar esse episódio, eu queria pedir que vocês ajudem o Rio Grande do Sul, participem de algum projeto que tem, ajudem com Pix, sejam voluntários, ajudem de alguma forma. Agora está todo mundo muito ansioso e muito preocupado querendo ajudar, né? Mas eu acho que o mais difícil vai ser daqui a pouco, quando as coisas baixarem, quando as pessoas esquecerem, né? Quando a mídia parar de postar, quando a gente parar de compartilhar no Instagram, essas pessoas ainda vão estar sem casas, essas pessoas ainda vão estar reconstruindo a sua vida. Então, não seja a pessoa que esqueça. Compartilhe sim no seu Instagram todos os dias. Fale sim sobre isso, mesmo que pareça, ai, todo mundo já sabe. Continue falando. Eu e a Jana, a gente fez um post lá no nosso Instagram, dando dicas de quem você pode ajudar, com os Pix já, como você pode ser voluntário aqui em São Paulo ou em outros estados também, alguns projetos que estão fazendo muita diferença por lá. Enfim, ajudem da forma que vocês conseguirem, porque é bem importante, é essencial que a gente se una nesse momento. Beijos e até mais!